Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Realizar History. Mas antes eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aí nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo. Para começar, eu quero pedir para vocês compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma pessoa que você gosta, que vai curtir esse tipo de conteúdo. Eu tenho reparado que muitas pessoas têm assistido o vídeo, algumas comentando, visualizações, só que as pessoas não estão compartilhando, não estão dando like no vídeo. E o like, pessoal, ele é super importante porque quando eu gravo o vídeo aqui e você assiste aí, automaticamente, se você der um like, o YouTube ele vai entender que você gostou do vídeo, então ele vai te recomendar mais vídeos e vai recomendar os vídeos para outras pessoas também. Então peço a ajuda de vocês aí, viu, pessoal? O canal está em constante crescimento. Em breve eu vou estar aí trazendo novidades para vocês. Como eu falei, ainda estou ajeitando algumas coisas. Reta final de ano, tá complicado. Mas enfim, vamos direto ao assunto. A Era Vargas, ela foi fundamental. Por que se tornou Era Vargas? Porque o Getúlio Vargas, de certa forma, ele ficou mais de 15 anos no poder. 16 anos exatamente. Por quê? Ele começa a governar em 1930 e ele vai até 1945. E aí, nesse período, o Vargas a gente pode dividir em duas fases. Tem a primeira fase, onde ele assume num golpe de Estado, ou seja, você tinha a questão da política do coronelismo, né, entre coronéis, entre estados. Minas e São Paulo tinham um grande poder de influência na política brasileira, a famosa política do café com leite. Só que o Rio Grande do Sul, de certa forma, ele não estava gostando disso. E aí ele foi lá, com todo o poder de influência, com toda a sua capacidade, deu um golpe de Estado. E aí o que acontece? Ele colocou um candidato gaúcho no poder. E aí esse gaúcho, né, vai ser conhecido como Getúlio Vargas, ou seja, ele vai assumir um cargo de presidência no Brasil forçado, porque já não havia mais concordância entre paulistas, mineiros e gaúchos, ou seja, você tinha essa divergência. E o Vargas, ele tem essa divisão de poder dele durante dois governos, por quê? Ele, de certa forma, quando acabou o primeiro mandato, que foi um mandato que era forçado, ou seja, um golpe de Estado, ele foi lá e acabou com as eleições, sabe? Ele não deixou mais nenhum outro candidato se eleger para competir com ele, se tornar adversário dele. E aí o que acontece? O Vargas ele fica tanto tempo no poder que aí ele começa a estruturar aos poucos a sociedade trabalhista, as questões econômicas, ou seja, ele cria a Petrobras de certa forma, trazendo essa multinacional que a gente tem hoje, brasileira, à tona, ou seja, ele passa a investir em questões de mineração, em questões das leis trabalhistas, a CLT. A gente até hoje tem reflexos da era Vargas na nossa carteira de trabalho. Você vê que tem cláusulas, tem algumas questões que ainda estão muito interligadas a quase 70 anos atrás, 60 não, perdão, 80 anos atrás. E aí, a gente vai vendo o histórico de vida do Vargas, a gente percebe que ele é um cara que não tinha nada para chegar no poder, sabe? Ele era um militar, ele não tinha tanta ligação com a política nacional. Só que o que fez o Vargas assumir foi que ele viu com bons olhos a questão do poder de influência, porque se ele estivesse à frente do governo brasileiro, ele conseguiria talvez desenvolver bases econômicas e industriais, porque o Brasil ainda estava fraco em indústria nesse período, a gente ainda não tinha as empresas multinacionais em território brasileiro com uma forma assim fervorosa, igual você tem depois no governo de Juscelino Kubitschek. E aí o que acontece? O Vargas ele utilizava muito bem a política de campanha dele, porque você via que nas campanhas dele ele sempre estava com uma criança, com uma idosa, com um trabalhador, abraçando alguém, com aquele famoso charuto dele, né? Ele tinha essa influência de certa forma. E isso foi fundamental para construir a figura do Vargas. Por quê?
ele não era uma figura tão conhecida no país, ou seja, ele precisava ganhar aderência de certa forma, precisava crescer de certa forma para poder conseguir tocar a política brasileira da forma que ele tocou. A gente até hoje, de certa forma, tem alguns reflexos da era Vargas, como eu falei com vocês, em relação à questão do, da CLT, no caso. E a nossa empresa, a Petrobras, no caso, ela tinha essa questão de ser uma empresa que estava em criação, estava em início, ou seja, você tinha diversos tipos de adequações para fazer, e isso foi fundamental para a política e economia brasileira se desenvolver. E aí a gente pega o Vargas, ele tinha algumas características individuais que faziam ele ser uma pessoa influente, ou seja, ele era um líder que estava sempre no meio das grandes massas, ele sempre tinha aquele carisma dele, ele saía em defesa da união do mais fraco, ou seja, ele sempre fortalecia o lado mais fraco. Ele tinha um sistema partidário bem consolidado, porém era frágil, porque você tinha uma divisão política no Brasil já nesse período, porque você tinha as questões entre paulistas, entre mineiros, entre baianos, entre gaúchos, ou seja, era uma coisa complicada de se acontecer. E aí o que acontece? O Vargas, quando ele chegou na sua ascensão de poder, o que aconteceu? Ele já foi trabalhando, de certa forma, com outras questões. Tanto que, quando aconteceu do Brasil estar em desenvolvimento nesse período, o Vargas ele fez o seguinte, ele foi lá e foi fundamentando, criando propostas. Só que ele fez muito bem uma coisa que talvez os brasileiros, de certa forma, depende muito de cada analista, porque cada um tem a sua visão, mas ele fez uma base industrial financeira no Brasil muito grande. Talvez não financeira por alguns fatores, mas ele fez uma base econômica no Brasil muito boa. Ou seja, ele conseguiu trazer uma percepção diferente sobre o que era de fato aquilo que ele queria implementar. Por quê? O Brasil era um país que estava em desenvolvimento, era um país e é um país jovem, ou seja, a gente tinha essas questões de desenvolvimento entre sociedade, economia, tecnologia, a gente estava desenvolvendo, ou seja, era uma coisa muito complicada. E aí a gente tem a questão aonde você tem o governo constitucional do Vargas, que aí você vai ter entre 1934 a 1937, que vai ser um governo, um período marcado por intensas mudanças. Você vai ter o Estado Novo de 1937 a 1945. E aí a gente tem que comentar sobre esse assunto porque o Vargas, de certa forma, ele tinha muitos inimigos dentro do partido dele, porque ele fez muitas coisas que iam contra o que o partido dizia, ia contra aquilo que eles queriam, ou seja, tinha diversas divergências. E aí a coisa começa a afundar quando ele não consegue ter um controle da política interna do país, ele começa a ter problemas com a economia, porque você tinha um desenvolvimento internacional, só que não era tão veemente. Você tinha a questão das leis trabalhistas, mas ainda estava em desenvolvimento. Só que você não tinha dinheiro de fato para fazer a coisa acontecer. E aí, entre isso, o Vargas começou a enfrentar diversos problemas, diversos protestos, diversos tipos de revolta contra ele. E aí ele também tinha já dentro do próprio partido vários inimigos, tanto que que acontece? O jornalista Carlos Lacerda, ele leva um tiro no pé, porque ele está fazendo uma reportagem contra o Vargas no sentido de prejudicar a imagem dele na política brasileira devido ao fato de ele ter ficado mais de 15 anos no poder. Enfim, ele toma um tiro no pé. E aí chegam diversas acusações dos jornais de que foi o Getúlio Vargas, ou seja, a oposição estava ali colocando pressão, falando que foi o Getúlio Vargas, porque o Lacerda falava diversas verdades, ele não gostava do Lacerda, ou seja, uma coisa complicada de resolver. E aí o Vargas, nessa pressão toda, a Marinha, o Exército
e outra instituição de defesa nacional manda uma carta para ele e pressiona, ó, a gente quer que você renuncie. E aí ele fala assim, não, eu vou renunciar, não. E aí ele começa a sofrer pressão de diversos tipos de sindicato, de diversos lados. E aí o que acontece? Numa noite de 24 de agosto, mais precisamente, de 1945, ele está lá na sua casa, no Palácio Governamental, no Rio de Janeiro. E aí ele escreve uma carta, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, pessoal, mas é uma carta assim que ele fala tudo, as ideias dele, expõe o que ele estava sentindo naquele momento. E aí o que acontece? Ele escreve assim no final: saio do poder para entrar na história. Ou seja, ele dizia que mesmo se ele morresse, ele ainda continuaria sendo lembrado por várias e várias gerações. E aí ele comete suí, que vocês já sabem, né? As diretrizes do YouTube não permitem a gente falar esse tipo de palavra, mas ele comete esse tipo de coisa e aí ele dá um tiro no próprio coração dele, ou seja, ele acaba tendo essa questão de cometer esse ato. E aí a população se revolta, o pessoal quebra tudo no Rio de Janeiro, invade loja, sabe? Fica uma coisa horrorosa. Existem fotos que mostram a revolta que foi da população, porque era, como eu falei no vídeo, era um cara muito amado pela população, ou seja, a galera sentiu muito. E isso impactou muito na política interna brasileira naquele período. E aí a oposição foge do país, enfim, fica uma bagunça. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo? Entender a Era Vargas, pessoal, é fundamental para a gente entender as nossas leis trabalhistas, para a gente entender as questões culturais, para a gente entender por que às vezes as nossas empresas multinacionais não vêm aqui e ficam 1 ano, 2, 3, 4, 5 e depois vai embora. Ou seja, a gente precisa entender que a história da Era Vargas influenciou e ainda influencia muito o que a gente vive aqui atualmente, em questões sociais, econômicas, estruturais. Ou seja, é fundamental que vocês entendam isso. Peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e, por favor, pessoal, deixe seu comentário aí, o que vocês estão achando desse vídeo. Boa noite, valeu!